Olá, bando de criaturas! Mas então, bando de filho de umas boas mães e do pai também. Às vezes nós se encontramos se deparando com uma determinada convicção que as coisas passarão a se encontrar dando certo da forma que a gente esperamos, gostamos e gostaríamos e desejamos que se encontrava sendo. Mas só aparentemente, só e fisicamente, através de palavras e através das reações de nosso corpo, porque na prática mesmo, nós passamos a se encontrarmos tendo dúvidas, incertezas se realmente essas coisas passarão a se encontrar virando realidade concreta em nossa vida, porque nem nós mesmos passamos a se encontrarmos acreditando nisso que a gente tanto desejamos e almejamos se encontrarmos recebendo, vivendo e alcançando na nossa vida. Por causa dessa insegurança e incerteza toda que se encontra existindo, impedindo que a gente passamos a se encontrarmos acreditando como deveria se encontrar acreditando mesmo de corpo e alma e de coração. E aí então passa a se encontrarmos colocando obstáculo e empecilhos sobre todas essas coisas que se encontramos vivendo e as que pretendemos se encontrarmos vivendo em nossa vida. Porque nos diz o ditado que Deus ajuda quem cedo madruga? Então, mas muito passa a se encontrar às vezes, deixando de se encontrar, fazendo o que precisa se encontrar sendo feito, esperando que se encontrará caindo do céu, mal ele sabendo ou tendo certeza que do céu só cairá água em formatos de chuva, né? E passa a se encontrar somente esperando que Deus possa se encontrar fazendo tudo o que precisa se encontrar sendo feito, só porque Ele é chamado e conhecido como Deus, como fosse totalmente uma obrigação dele para com nós, por nós se encontrarmos sabendo que se encontramos sendo a sua própria criação, conforme a sua imagem e a sua semelhança, através das suas próprias mãos. Mas o que fazer se caso não se encontramos fazendo a nossa parte? E qual direito achamos que precisamos se encontrarmos tendo, achando que temos esse direito de se encontrar exigindo e cobrando Deus e os demais que aqui se encontram como fosse a obrigação deles de fazer algo que passaria a se encontrar sendo obrigação de nós mesmos se encontrarmos fazendo alguma coisa para que nós possamos aprendermos se encontrarmos nos ajudando primeiramente abaixo de Deus, para que cedo ou mais tarde depois possamos se encontrarmos fazendo alguma coisa para que possamos se encontrarmos ajudando alguém. Caso ao contrário, passará se encontrando, se tornando uma coisa às vezes impossível e difícil de se encontrar acontecendo. Se a gente passarmos a não se encontrarmos amando nós mesmos, será impossível de a gente aprender a amar o próximo como amamos nós mesmos, se nós não sabemos amar nem quem nós somos, quem diria amar as pessoas como elas são. Por causa dessas indiferenças, lutas e diversidades, né? E diferenças variadas e diversas, e diversas personalidades que possam se encontrar existindo na face dessa terra, através dessa existência que aqui se encontra existindo, chamada e conhecida como ser humano, né? E pessoas. Mas na prática mesmo, se for ver bem, todo mundo conhece todo mundo e na verdade ninguém conhece ninguém, porque quem vê cara não vê coração. E passar a se encontrar transmitindo e demonstrando alguém e uma pessoa que a gente passamos não se encontrarmos sendo somente só através do que passamos a demonstrar, trarmos conforme o que a gente espera que as pessoas possam se encontrarem sabendo e acreditando que possa se encontrar sendo realmente desta forma, como se encontrasse sendo tão real assim, mas na verdade é só um checkmate, só e uma dublagem que passa a se encontrar sendo feita através de pessoas que deveria e merecia se encontrar ganhando um Oscar por ser um ótimo e um belo apresentador e atriz, mas por detrás disso tudo passa se encontrando sendo somente um grande dublê, né?
que passa a se encontrar fazendo somente o seu papel na intenção de poder ganhar e habitar, e arrecadar e obter algum lucro em suas mãos, em sua conta bancária, como somente isso importasse, se encontrasse tendo valor e as outras coisas e demais passasse a se encontrar não tendo tanto valor e tanta importância assim. Então, se vocês crerem e acreditar realmente em quem vocês são e onde vocês pretendem se encontrarem chegando, faça-me o favor, família, de passar a se encontrar se analisando e mudando e fazendo totalmente diferente e oposto da forma que se encontram fazendo, porque somente agindo e praticando dessa forma passará a se encontrar rodando em círculo e nada mais, e se encontrando e se deparando sempre no mesmo lugar, como não tivesse sequer se movimentando um momento sequer e tivesse se encontrando parado, estagnado no mesmo lugar. Então, para que tanta cobrança, para que tanta exigência, para que tanta condenação, para que tanta ganância assim? Através dessas riquezas que o mundo possa se encontrar nos oferecendo, se assim existir uma possibilidade de a gente se encontrarmos tendo como se encontrarmos indo atrás e alcançando todas elas, porque quantas pessoas passam a se encontrar não fazendo o que acham que precisa se encontrar sendo feito, mas nada acontece, nada muda e continua sempre da mesma forma, e se brincar passa a se encontrar até pior da forma que já possa se encontrarmos, já vendo através do contato físico e visual que se encontramos tendo através desse relacionamento e convivência que se encontramos tendo supostamente com essas pessoas que demonstram e aparentam se encontrarem, se portando e gostando e nos amando como nós somos, como pessoas e ser humano, mas na verdade sempre esperando um pouco e algo mais, como fosse simplesmente obrigação da nossa parte, quanto da deles nenhuma. Aí fica difícil e complicado de a gente saber realmente qual caminho, decisão se encontrarmos tomando a respeito dessas pessoas que muito exige e pouco faz. Praticamente, se for ver com bons olhos mesmo, né? E aí então, o que acontece, meus amores da minha vida? Se a gente não aprendemos, se encontrarmos, selecionando o que precisa se encontrarmos, mantendo em nossa vida e aquilo que precisa se encontrar sendo retirado e dispensado e jogado fora, em um lugar que possa se encontrar, não tendo intermediário que se encontra usando e excluindo aquilo que passou a se encontrar, não tendo serventia e valor para nada para você. Então, com certeza, passa a se encontrar não tendo valor e serventia para ninguém, mas dependendo aonde você possa se encontrar jogando, descartando e dispensando essas coisas que possa não se encontrar mais tendo mais valor e utilidade para você, possa se encontrar alguém achando que aquilo possa se encontrar tendo algum valor e alguma valentia, né? Se invertir, aí passa a se encontrar usando, e aí é como a gente estivesse se encontrando, jogando os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições nas costas dos outros, como eles fossem obrigados a carregar nosso, né? O nosso karma, o nosso sofrimento e a nossa dor nas costas deles, como fosse eles que se encontrassem praticando, vivendo, transmitindo e cometendo aquilo com outras pessoas, até consigo mesmo. Então nós temos que passar a se encontrarmos, se posicionando e se colocando na situação que aquela pessoa possa se encontrar vivendo, como fosse nós que estivéssemos se encontrando vivendo aquela situação, aquele problema. Possa se encontrar a gente tendo conhecimento, né? Através do se encontrarmos ouvindo e se comunicando e aprendendo e recadando, às vezes através de boca de terceiro, algo que possamos se encontrarmos, não tendo tanto conhecimento, a não ser ao menos de ouvir falar. Simplesmente isso e nada mais do que isso. Aí então fica meio difícil e complicado se a gente passar a se encontrarmos fazendo algo para que possamos se encontrarmos alcançando e vivendo, utilizando e excluindo desse sentimento, desse amor, desse carinho e desses sonhos que passamos a se encontrarmos crendo, criando, aumentando dentro de nós, e passa a se encontrar às vezes a gente perdendo as nossas forças, a nossa crença, a nossa fé,
por achar que às vezes Deus passa somente se encontrar sendo só uma grande farsa, uma grande mentira e uma grande ilusão que passamos a se encontrarmos crendo e acreditando, mas na verdade, para que isso possa se encontrar acontecendo em nossa vida, como se passasse se encontrando, dependendo somente de nós mesmos e de mais ninguém, porque se nós não fazer o que precisa se encontrar sendo feito ao nosso favor, de nossa família e das pessoas que nós amamos, não vai ser outra pessoa que vai fazer em nosso lugar. E aí então é onde passa a se encontrarmos nós tendo a chave dos céus e do inferno. Que seja, a chave do céu é as coisas que fazemos bem, com amor, com carinho, com determinação, sem interesse de tirar proveito da situação ou se aproveitar de ninguém. E no momento que se encontramos abrindo uma porta das profundezas dos infernos, é onde a gente passamos a fazer totalmente diferente e oposto do que o amor passa a se encontrar ali, transmitindo e proporcionando através daquele carinho, atenção, daquele estoque, aquele abraço e aquelas palavras puras, sinceras e verdadeiras, não somente aquelas palavras bonitas e bem colocadas, na intenção de nos enganar e lubriar e acabar depois nos punhalando pelas costas e ainda fazendo que a gente passamos a se encontrarmos saindo errado na final de contas na história acima de tudo, como você ou eu ou muitas outras pessoas passassem a se encontrar se tornando o santo e o anjo do paoco. Aí aonde passa a se encontrar não tendo tanta ousadia e tanta coragem assim de se encontrar assumindo e pagando pelos seus erros e falhas e imperfeições que se encontra sendo feita, criada, praticada e transmitida e oferecida para as pessoas através de você mesma e de ninguém mais. E aí então é onde a gente passamos a se encontrarmos se encontrando, vivendo nessa violência, nessa guerra, nesse pé, nesse pé de tristeza, de angústia, de sofrimento, de dor, e nesse pé de guerra toda que a gente se encontramos, e aí então passamos a se encontrarmos tendo que ser obrigado a conviver com o erro e com as imperfeições, mas não temos obrigação e direito, obrigação e motivação nenhuma para que possamos se encontrarmos fazendo parte dela, a não ser somente tendo que se encontrarmos convivendo com ela, mas não compartilhando com ela, como muitos se encontram fazendo por achar que possa se encontrar sendo o melhor caminho, a se encontrar sendo seguido, trilhado e passado por ele. Então vamos passar a se encontrarmos caindo em si e tendo um pouco de bom senso e brilho na cara, e um pouco mais de dignidade e passar a se encontrarmos agindo com a razão e não com a emoção, porque cada caso é um caso. Quando tem que se encontrar agindo com a razão, tem que ser com a razão. Quando tem que se encontrar sendo com a emoção, vamos se encontrar então se entregando de corpo e alma, de coração nessa emoção, que passamos a se encontrarmos ali vivendo dependendo do momento que ali se encontramos ao redor e presente ao lado daquelas pessoas que ali se encontram naquele tal determinado lugar que ali elas se encontram ali reunida entre elas. Caso ao contrário, a gente temos que se pôr no nosso lugar e saber entender quando a gente se encontramos errado e passar a se encontrarmos somente, aceitando, se encontrando, sendo chamado a atenção e corrigido em uma determinada coisa, porque é assim que a gente aprendemos a se encontrarmos tendo certeza quando a gente se encontramos errado em uma determinada coisa, porque se for ver por nós se encontramos certo em tudo. E os únicos que se encontram errado são as pessoas que se encontram ao nosso redor por causa do nosso ponto de vista que se encontramos tendo a respeito delas, por elas não se encontrarem fazendo o que se encontra nos chamando a atenção e nos agradando, como nós esperaríamos que se encontrar sendo pelas pessoas que se encontram bajulando e babando o nosso ovo, a troco de alguma coisa que possamos se encontrarmos tendo, que se encontra chamando a sua atenção e tendo um grande interesse para elas, que talvez para nós, aos nossos olhos, não possa se encontrar tendo tanto valor assim, materialmente falando, porque existe algo que possa se encontrar tendo muito mais valor do que a nossa própria vida,
e a própria origem, a imagem, a semelhança de Deus através das pessoas que se encontram sendo chamadas como ser humano? Hã? E aí fica essa pergunta, essa questão no ar. Será que vocês se encontram se sentindo um melhor do que a outra, mas em qual sentido, em qual ponto? Se é que é possível poder se encontrar tendo uma resposta pura, verdadeira e concreta, sincera e verdadeira, coisa que vocês não estão tendo a se encontrarem, me passando e me transmitindo. Será que vocês não conseguem se encontrar acompanhando o meu raciocínio e a minha forma de se encontrar vendo as coisas? Não que eu se encontre aqui me iludindo, como se encontrasse no país da maravilha, porque eu sei distinguir o que é bom e o que é ruim, e a situação que se encontramos vivendo nu, cru e a cores vive pessoalmente. Eu não estou tentando vir tampar o sol com uma peneira, e por mais que eu se encontrasse tampando o sol com uma peneira, o sol não deixaria de se encontrar passando pelas restas que aquela peneira se encontra tendo, para que assim pudesse se encontrar atravessando sobre elas. Então, será que o que eu se encontro aqui proporcionando, falando e transmitindo se encontra não tendo tanta significação e tanto valor assim, para que eu não possa se encontrar tendo o prazer e o privilégio de se encontrar, tendo uma resposta e um comentário e um assunto sequer, para que eu pudesse saber se realmente se encontra vocês se interessando pelo que eu se encontro fazendo e proporcionando e publicando nas redes sociais? Será que eu se encontro com uma pessoa meio assim, sem noção e com a mente perturbada tanto assim, para que possa se encontrar não fazendo um significado e um sentido sequer algum, o que se encontra sendo falado, transmitido e passado para vocês, tanto através desse áudio que aqui se encontro fazendo, quanto através de meus textos e comentário e assunto que se encontra sendo proporcionado e publicado nas redes sociais, para que possa se encontrar chegando até onde vocês possam se encontrar aí nesse determinado lugar que vocês se encontram. Nesse exato momento do dia de hoje aqui, atuais, que aqui se encontramos através desse corpo físico, terreno e humano, pecador, falho e cheio de defeito, que muitos passam a se encontrar às vezes somente apresentando a sua beleza física e a sua aparência, como isso passasse a se encontrar sendo só já o suficiente. Mas só que não, só na cabeça dessas pessoas que se acha que a beleza dela passará a se encontrar vivendo e permanecendo assim por hoje, por todo sempre, por toda eternidade, como não existisse a velhice, ou como se encontrasse existindo a fonte da juventude. Aí achando que colocando um monte de coisas no seu rosto e se perequitando toda, passará a se encontrar escondendo a sua velhice, e ninguém passará a se encontrar sabendo que você não se encontra tão mais jovem como um dia passou a se encontrar sendo, e hoje tem que se encontrar assumindo e encarando a realidade nua e crua como ela tem que se encontrar sendo, que você se encontra envelhecendo. E já não se encontra mais sendo mais um adolescente, E não se encontra mais com o corpo assim, tão espelto assim, tão vitaminado, tanto cheio de energia, porque passa a se encontrar se sentindo cansado, esgotado e sugado, tantas energias que passamos a se encontrarmos gastando e depositando às vezes em coisas tão insignificantes, tão banais, que nem sequer valeria a pena a gente se encontrar fazendo um esforço sequer para poder perder o nosso tempo, por saber que nem tudo que nós queremos e pretendemos e desejamos se encontrarmos querendo e pretendendo ter, isso possa se encontrar sendo possível. Porque tudo se encontra tendo um tempo e um determinado desempenho e bravura e coragem, coisas que muitos passam a se encontrar às vezes não tendo tanto assim, somente através da sua estupidez, ignorância, maldade e malcriação e falta de respeito, somente porque na verdade, quando precisa se encontrar mostrando, se encontrar sendo forte, se encontra se demonstrando, se tornando um fraco. E quando a gente passamos às vezes se sentindo fraco, é aonde a gente se encontramos se sentindo forte.
Porque tudo ao contrário e o oposto, como a gente passamos a crer e acreditar e imaginando que deveria se encontrar sendo, então às vezes tem coisas que passam a se encontrar sendo somente coisas da nossa cabeça. E através dos nossos próprios pensamentos que nós se encontramos criando, alimentando e mantendo dentro dela, que passa infelizmente se encontrar reagindo e sendo transmitindo através de nosso corpo, de nossas atitudes e reações, de gestos, palavras e atitudes e reações tomadas que a gente se encontramos tomando às vezes por impulso, sem parar e pensar e repetir se esse é o melhor caminho e a melhor solução a se encontrar sendo tomada a respeito disso que possa se encontrar acontecendo, tanto comigo, com você, quanto com nós, quanto que nós amamos. E então fica assim essa pergunta no ar e espero que eu possa se encontrar estando ajudando vocês em alguma parte através disso que eu se encontro fazendo, porque como diz também na palavra, Deus usará o louco para confundir os sábios. Então aí cabe a vocês a decidir onde vocês pretendem se encontrar chegando e fazendo da sua própria vida, sem ter que se encontrar culpando e julgando alguém pelos erros e escolha que você não passou a se encontrar, não sabendo escolher, por mais que possa se encontrar tendo conhecimento do que se encontra sendo certo e errado, mas conhecer é uma coisa e viver e praticar na prática mesmo é outra, é totalmente diferente, porque falar em formato de palavras é a coisa mais fácil que possa se encontrar tendo facilidade de se encontrar transmitindo. Quando a pessoa assim sabe muito bem o que ela pretende se encontrar passando e falando, para que possa se encontrar chegando ao conhecimento e até o conhecimento das pessoas. Caso ao contrário, ela passará se encontrando, se prejudicando e se condenando, e em suas próprias palavras que passará a se encontrar sendo o causador da sua destruição e da sua morte. Por às vezes não saber se encontrar se expressando e falando da melhor forma e maneira possível, bem alto, bem claro e bom som, para que possa se encontrar sendo entendida desde o meio e o fim do momento do assunto que passou a se encontrar sendo conversado, comentado e falado sobre ele, para que a gente possamos se encontrarmos não tendo dúvida e certeza nenhuma sequer sobre o que se encontramos aprendendo, recadando e ouvindo através do que se encontra sendo falado e saindo da boca de alguém. Então é o que eu tenho a passar, a dizer e transmitir. Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim for possível e Deus permitir, eu tiver a graça e a honra de poder se encontrar criando e falando sobre o outro próximo vídeo, mas que passa a se encontrar sendo puro, sincero e verdadeiro, e das minhas simples e humildes palavras e humildade, simplicidade e respeito com cada uma de vocês que aí se encontra do outro lado da telinha do aparelho do celular.